Olá, essa é a nossa 11ª aula da História de Israel. E você que tem acompanhado por este canal, o canal da Igreja Ortodoxa Carismática, curta esse vídeo, se inscreva no canal se não é inscrito, compartilhe, principalmente nos teus grupos de WhatsApp, nos teus grupos de Facebook, compartilhe e fala, olha, você quer aprender mais sobre a Palavra de Deus? Siga este canal, que lá está dando muitas dicas importantes sobre a Palavra de Deus, sobre a Bíblia, sobre fatos acontecidos. Vamos aprender juntos. E hoje, na 11ª aula, vamos falar um pouquinho assim de uma técnica de conscientização. Técnica de conscientização. É muito importante você ter no coração e em mente tudo aquilo que começou a se falar da Bíblia nessa época, na época do reinado de Salomão. Você já ouviu falar que Adão foi feito do barro? Foi mesmo ou não? O que você acha? Fala para mim. Responde. Adão foi ou não foi feito do barro? E a Eva? Ela foi feita de uma costela do Adão? De repente Deus chegou, colocou um sono em Adão, tirou uma costela dele e fez a Eva? E aquela história toda da serpente, que lá no paraíso ela falou para Eva, olha, coma uma fruta dessa árvore, a árvore que Deus havia proibido, e você vai ser como Deus. Será que essa história em si é real? Ou tem coisa por trás aí? Uma pena, sabe, que nós transformamos, assim, meditações teológicas fortes, políticas fortes na Bíblia, nós transformamos em histórias de crianças. Nós transformamos isso em histórias muito infantis. E vamos ver que não é bem assim. Então eu pergunto para você, como a gente entende essas narrativas? Nós vimos que os israelitas, eles guardavam ciosamente as suas tradições. Ciosamente, eles traziam desde os seus antepassados todas as suas tradições, como um povo assim que contava e recontava. Um pouco entre nós, assim, de folclore, de lendas regionais. Não tem aquela história no Brasil, lá no Nordeste, que fala do boto? Olha, falava para as meninas que tinha um rapaz que se transformava, ele era um boto e se transformava em um jovem bonito para atacar as meninas, e a gente sabe todo o significado dessa lenda. Então, muitas dessas histórias eram assim, folclóricas, eram algo para chamar a atenção do povo. E já bem antes da monarquia, lá de Davi e Salomão, foram se formando assim, tradições dessas histórias, por exemplo, a respeito do êxodo, do deserto, né, que é a tradição mosaica, a tradição dos patriarcas, de Abraão, e assim por diante. Bem como também os ciclos de reflexões a respeito, sabe, a respeito das origens de Israel. Como o povo de Israel surgiu, de onde que veio, e não só de Israel, mas também de toda a humanidade, de onde o mundo surgiu. Quando Davi e Salomão assumiram a monarquia, se firmou esse processo de transmissão, desde o acervo de reflexão popular, mas sofreu também um sério perigo, o seu humus natural. A história vinha pelos clãs, as tribos, os típicos centros de devoção popular. O surgir desse Estado israelita fez com que centralizasse toda essa história e estancasse essas manifestações de cultura popular. Quantas coisas que acontecem na sociedade de histórias antigas que conforme foi passando o tempo, essas histórias foram ficando para trás. E aconteceu o seguinte, ó, tudo começou a mudar. Não só a organização de Israel, a organização sociopolítica começou a mudar, mas também a teologia, a maneira de se ver Deus, a maneira de se ver os acontecimentos, a maneira de se ver as tradições. E muita gente questionava, será que a nossa fé de hoje é a mesma fé dos nossos antepassados? Havia esse questionamento, porque Israel tinha mudado muito. Lá com a monarquia, com Davi, Salomão principalmente, Israel havia mudado muito, desculpa. E eles ficavam questionando,
Parece que a nossa fé já não é mais a mesma. E hoje, no nosso tempo também, muitas pessoas questionam. No meu tempo, o sino da igreja batia e todo mundo ia para a igreja para rezar. Hoje, ninguém vai mais. Hoje as pessoas não saem de casa. Hoje, os vizinhos já não se conversam. Antigamente, que era bom. E a pessoa de hoje questiona. A vida de antes era melhor que a de hoje? E esse era o questionamento também do povo de Israel. A nossa fé, será que é a mesma? O tempo de Abraão, de Moisés, dos tempos da confederação das tribos, lembra que a gente falou disso? Das 12 tribos? E para responder esta problemática, foi redigida uma coletânea que recolheu um bom número de expressões da consciência religiosa do povo, dessas tradições. Na cidade, por exemplo, dos meus pais, o meu amigo Francisco, um amigo do passado, do tempo da juventude, ele escreveu um livro dizendo Divinolândia no caminho do tempo. E lá ele fala das histórias do passado, do início do cinema, de tantas outras coisas. Até meu nome aparece lá no livro. Então, bem, como o Francisco fez, reuniu as histórias da cidade onde eu nasci e fui criado, também lá em Israel começou-se a reunir essas coletâneas, essas histórias, começaram a reunir e se colocar em algum lugar, em um lugar. Agora, qual que é a resposta que essa coletânea dá para a problemática e para essa pergunta se a fé é a mesma do passado? Eu garanto para você, essa coletânea responde, mas a gente não convém agora adiantar a resposta do autor. Falar em autor, quem que era o autor? Como de costume, ele ficou ali no anonimato. Deve ter sido ali no meados do século X, por aí, né? Deve ter sido aí no meados do século X e ligado à corte de Jerusalém. Nem por isso ele defendia e a legitimava, né? Pelo seu costume de chamar Deus pelo nome de Javé, este autor foi chamado de Javista. A abreviatura a gente vai usar o J. E sua obra Coletânea Javista. Guardou isso? Como aconteceu com o LSD que a gente falou na aula passada, também a Coletânea Javista foi, com o passar do tempo, incorporada a outros escritos. Então ela não faz parte de um texto só da nossa Bíblia. Ela foi incorporada e a gente vai ver mais para frente alguns textos javistas, outros que são da outra coletânea chamada Eloísta, só para dar uma pitadinha para você entender. Se você pegar a sua Bíblia no Gênesis, vai ver que Gênesis 1, Deus cria o homem de uma maneira. E Gênesis 2, capítulo 2, Deus cria o homem de outra maneira. Se você prestar atenção, vai ver que são duas narrativas bem diferentes. Mas para terminar, uma explicaçãozinha rápida, aqui no final dessa aula 11, porque alguém me perguntou assim, padre, o senhor sempre chama Deus de Javé, mas uma pessoa disse para mim que o nome certo é Jeová. Qual que é o certo então, Javé ou Jeová? Na língua hebraica, presta atenção, e quem não tem isso escrito na minha apostila tem, você pode pedir pelo WhatsApp a apostila. Na língua hebraica, as consoantes são o elemento-chave de toda a palavra. Consoantes. Então entenda uma coisa, por isso, durante muitos séculos, os judeus chamavam a Deus de Yahvé, só com as consoantes. E eles acharam que suficiente escrever só as consoantes, como eu estou dizendo, do seu idioma, Yové. E na transcrição para o nosso alfabeto, o nome de Deus era escrito assim, vou colocar aqui embaixo para você, JHWH, ou para sermos mais exatos, HWHJ, pois o hebraico se escreve da direita para a esquerda. Essas 4 letras que eu estou colocando aqui para você embaixo constituem o chamado tetragrama sagrado. O tetragrama sagrado, o nome de Deus. Acontece que, por respeito, os judeus não pronunciavam este nome. Quando ele aparecia em algum texto, ou quando falavam, eles diziam Adonai. Adonai significa meu Senhor. Agora, já na era cristã,
um grupo de estudiosos judeus chamados masoretas, a gente até citou eles, começaram a assinalar também as vogais das palavras da Bíblia. Viram-se então diante de uma alternativa assim meio embaraçosa. Se escrevesse também as vogais no tetragrama sagrado, algum distraído poderia ser levado a pronunciar o nome de Deus, falar o nome de Deus. E se ao contrário substituíssem o JHWH por Adonai, compreenderiam o texto bíblico. Saíram do dilema com a seguinte estratégia: conservar as consoantes que eu disse JHWH, mas colocaram as vogais de Adonai. Apareceu sim a forma híbrida Jeová, como troca na primeira vogal, porque a lei fonética, o brevíssimo de Adonai, Rafepat, exigido pelo gutural. Som, assim, gutural é o som que vem da garganta. O gutural inicial teria que mudar para o som e brevíssimo Shevá. A pronúncia Iavé, documentada por diversas fontes extra-bíblicas, acabou se perdendo até os tempos relativamente recentes. Hoje que se pese ao novo dicionário Aurélio, não há mais justificativa para ficar com a forma Jeová, sabia? O certo é a forma aportuguesada Javé. Pode ser meio complicado você entender, mas leia, estude, peça a apostila e na próxima aula a gente vai dar umas sugestões de como você ler e entender a Bíblia, de como você faz para começar a ler a Bíblia e entender esses processos, essas coletâneas que estamos falando. Hoje falamos aí da coletânea Javista e vamos falar também muito da próxima aula sobre Gênesis 2, 4b, 20. Deus modela o homem. Deus te abençoe. Até a próxima. Tchau.